sair da terra do pão não é a mulher, mas sim o homem. Elimeleque agora, ele está tentando se superar. É um pai que está dizendo: eu não vou deixar minha família padecer, eu não vou deixar os meus filhos morrerem, nem que para isso eu tenha que mudar de localidade. Então observe, a primeira superação é eu e você entendermos que existe ambiente que o Senhor precisa nos arrancar em certos momentos, ainda que seja por um período. O céu precisa nos tirar, precisa nos esconder, e muitas das vezes eu e você não prestamos atenção. É uma forma de livramento, é uma forma de escape. Nós olhamos isso com um olhar crítico, um olhar ruim. Nós fazemos uma angústia, uma mágoa, porque aqui nós sabemos que nós, que estamos acostumados a habitar na nossa terra natal, se nos tirarmos daqui para outro lugar, nós ficaremos perdidos, Luana. Nós sentiremos um peixe fora d'água, porque não estamos acostumados com outra cultura, não estamos acostumados com outra linguagem. Aqui tem mulheres que saíram da sua terra natal, vieram morar no Rio de Janeiro, e quando chegaram, se sentiram perdidas, porque talvez só veio você, mas a sua casa, a sua parentela foi deixada para trás. E tudo isso gera um sentimento de angústia, um sentimento de tristeza. Por quê? Porque alguém que você ama não está do seu lado, alguém que você ama está distante, alguém que você ama não pôde vir juntamente contigo, porque a trajetória é a sua. Então, se você chegou até aqui, você superou, porque você soube lidar com o momento de distância. Eu já quero aplicar que o momento de distância não significa destruição, significa que cada um tem a sua trajetória, e nós precisamos seguir a nossa trajetória, entendendo que nós vamos ter sentimentos de dor, vamos ter sentimento de desespero, sentimento de querer chorar, porque nós somos orgânicos, nós somos matéria, nós somos homens e mulheres na face dessa terra, nós somos seres fragilizados, feitos pela mão de Deus, e Deus sabia que nós teríamos comportamentos, muitas das vezes, que nos deixaria para baixo. Então é por isso que Deus começa muitas das vezes nos arrancar, mas Ele diz: é só um período, espera um pouquinho, porque eu vou fazer florescer. Entende isso aqui? Quando Elimeleque tira a sua família de dentro de Belém, eles vão para a terra de Moabe, porque Moabe tem alimento. Então ele está entendendo que os seus filhos não vão morrer, a sua esposa não vai padecer. Mas chega o momento do inverno na vida de Noemi, e quando chega o momento de inverno, é o momento mais doloroso da sua trajetória. Ela está perdendo o seu esposo, ela está perdendo alguém que decidiu cuidar da família, ela está perdendo alguém que decidiu se retirar do lugar só para não ver a sua casa padecer. Mas agora Noemi está dentro de uma terra estrangeira, sem o seu companheiro, sem o grande amor da sua vida. Imagina o coração dessa mulher fora da sua terra natal, Ana Paula, e ainda sem o seu esposo. O desespero que está no coração dessa mulher. A Bíblia vai dizer que ela perde o seu esposo, os meninos crescem, os meninos pegam mulheres de Moabe para ser suas esposas, mas chega um período, eles estão habitando ali por 10 anos, chega um período que Noemi vai passar de novo pelo inverno, de novo pelo frio, de novo pela angústia, de novo pela perca. Eu já quero aplicar isso daqui, isso é inevitável, nós não podemos impedir que essas coisas aconteçam na nossa vida. A morte chega para todos, ninguém nasceu, Crislane, para ficar para semente. Nós nascemos para crescer, nós nascemos para frutificar, e depois nós vamos morrer. Mas como foi falado pela nossa missionária Luana, primeiro teremos que morrer por velhice, assim como o povo da Bíblia, não por doença, por falta de se tocar, de como foi falado aqui. Eu peguei muito, porque nossa vida é muito correria, e nós não temos tempo de se cuidar, nós não temos tempo de se analisar. E quantas das vezes o cuidado só com a casa, só com a família, só com o trabalho, nós perdemos a oportunidade de entender e detectar que tem algo de errado no nosso corpo, que tem provavelmente uma dor, talvez uma dor de cabeça constante, talvez não seja um câncer de mama, mas talvez sentimos uma dor de cabeça constante e nós não procuramos um médico. E quando nós chegamos no hospital já é tarde, porque já tem um tumor no cérebro. Eu quero aplicar isso daqui, porque no momento de você se tocarmos, como foi falado, gostei da palavra,
mesmo olhar para dentro de nós e começar a se tocar aonde que nós estamos errando. Do que adianta nós cuidarmos de tudo e de todos à nossa volta, ser uma boa profissional, uma boa mãe, ser uma boa esposa, ser uma boa membra, quando eu e você não somos boas conosco mesmo. Pensa aqui, Noemi está perdendo seus filhos e a perda está voltando para sua casa. Gente, imagina isso aqui, a morte não bateu uma vez, a morte bateu 3 vezes na casa dessa mulher. E essas 3 vezes não foi alguém distante. Essas 3 vezes foi pessoas que tinham contato direto com ela. Contato relacional, gente. Então, quando o contato é direto, a dor é pior. Quando o contato é relacional, a dor é pior. A perda de um filho, a perda de um esposo, muitas das vezes tira a instabilidade, tira a paz. Pessoas perdem a sua identidade. Nós estamos em um período de superação e nós precisamos superar, ainda que a perda dói, a perda faz parte, mas ela não pode continuar destruindo a sua vida. Você ainda está viva, você pode, aleluia, frutificar, você pode crescer. Pensa aqui, enquanto Noemi está vendo sua casa desabar, ela tem 2 jovens com ela. Agora não é somente uma viúva. Viúva significa vazio. Agora existe 3 vazios. Existe Ruth, existe Noemi e existe Orfa. Então agora a situação está pior. A escassez é pior porque elas não têm homens para suprir a sua necessidade. Então agora elas estão olhando uma para as outras. E Noemi, como responsável, ela está entendendo: eu não posso gerar filhos. Entende isso aqui? Uma mulher que parou de superar, uma mulher que parou de acreditar. E por que será? Talvez eu e vocês estão dizendo: poxa, mas isso vai passar. Mas naquele momento ainda não tinha passado, Luana. Naquele momento estava doendo muito e ela estava entendendo: eu não posso colocar pessoas do meu lado para continuar sofrendo. Eu tenho que mandar de volta para sua casa, porque são jovens, ainda pode se casar, ainda pode ter família. Ela está entendendo que a trajetória do sofrimento compete a ela e não as suas 2 mães. Entende isso aqui? Noemi perdeu 2 filhos, mas ela tinha 2 preciosidades em suas mãos. Entende isso aqui? Muitas das vezes você acha que perdeu o filho e Deus te deu filhos espirituais para você cuidar. Deus tem dado filhos espirituais para mim, para você superar. Mas missionário não vai preencher o vazio, não vai. Mas Deus vai te ensinar a transbordar esse amor que está escondido dentro de você para alguém que está necessitando, alguém que está sofrendo. Talvez uma criança que nunca foi amada, talvez uma criança que foi abandonada, talvez uma criança que só queria um abraço, só queria um aperto de mão. Deus está dizendo: o que se foi, se foi. O tempo do inverno passa, então floresça, abrace alguém, frutifique na vida de alguém, supere a sua perda, se conheça, se autoanalise e veja como é que você está se comportando. Nós estamos vivas. Isso já é uma dádiva de Deus. Se Deus achou graça de tirar alguém do teu lado, é porque é o momento. Mas o teu momento continua para você frutificar na vida de alguém. Pense aqui, quando ela manda suas noras embora, observe que as 2 choram, porque elas são as 2 filhas. Ela tem um amor tão grande pelas suas noras. Gente, é fruto de mulher, e nós mulheres temos esses problemas. Seja sogra com nora ou nora com sogra. Não existe mais, poucos, tá? Mas é muito raro ter relacionamento entre sogra, entre nora, entre sogra. Porque nós não vemos como Noemi, que vê elas como filha. Nós vemos como rival, alguém que está entrando dentro da nossa casa para tirar o nosso bebezinho que agora é um homem, para tirar o nosso bebezinho que agora já cresceu, agora se tornou um homem, se tornou uma mulher, e ele tem que fazer, unir-se ao seu companheiro e se tornar uma família. E nós não superamos isso. Nós achamos que a criança é o nosso bebê para sempre. Meu filho tem 20 anos, eu falo que ele é o meu bebê. Imagina isso. Um bebê não é mais, gente, é um homem. Nós temos que cair na realidade que a criança cresce. A criança muitas das vezes vai cair, vai se machucar, e nós
parte. Quantas mães se culpando pela queda de filho? Eu vou falar. Eu vim aqui para ministrar. Quantas mães sofrendo, não supera porque foi muito jovem. Ou talvez, mesmo que não tenha sido jovem, não soube como tratar a criança e hoje se culpa. Não, irmã. É tempo de superar, ainda dá tempo ainda de você reconquistar o amor desse filho, porque você vai continuar sendo mãe dele e ele vai continuar sendo seu filho. Nada mudou. Talvez seu comportamento lá atrás foi mas ainda hoje é dia de você superar. É dia de você olhar para o seu filho olhar para sua mãe e dizer: mãe, eu errei muito no passado, filho, eu errei muito contigo, mas hoje eu superei. Talvez trauma do passado, talvez na forma de criação nós queremos aplicar isso na vida dos nossos filhos. Então é momento de você superarmos e entender que inverno passe, nós temos que florescer na vida deles para que eles possam florescer na vida dos seus. Pensa aqui, a Bíblia vai dizer que Noemi está dando uma ordem para que Orfa e Ruth volte. Gente, as duas choram. E muitas das vezes nós ouvimos essa pregação e nós falamos que Orfa é traidora, que Orfa não quis ir junto, não. É porque a trajetória que era de Ruth com Noemi era Ruth e Noemi, não cabia mais ninguém. Eu vou repetir de novo. A trajetória que era para Ruth e Noemi fazer era Ruth e Noemi. Orfa não estava nos planos que Deus determinou. Então entenda isso aqui: alguém que se afastou da sua vida não é porque te traiu. E sabe qual é o pior problema de nós superarmos? É porque nós olhamos como traição, olhamos muitas das vezes como decepção, como frustração. Mas aprenda aqui, Noemi não está vendo dessa forma. Ela está despedindo para que elas possam ter família. Mas existe alguém, eu quero aplicar isso daqui, nós precisamos de alguém como Ruth do nosso lado, alguém que está olhando que você não tem força para superar o teu processo, mas é alguém que cola do seu lado e diz: eu supero por mim e supero por você. Eu vou repetir de novo: é alguém que está olhando e está dizendo: eu colo do teu lado, porque ainda que hoje você não tenha a instabilidade de superar essa situação, eu supero por mim, porque eu também perdi, e supero por ti. Pensa aqui, uma grande filha de Noemi, porque a Bíblia vai dizer, conforme nós estamos lendo, que Ruth, ela é tão decidida, e eu já falei que eu gosto de mulher decidida. Mulher decidida, ela não chega com um pé na linha de chegada e o outro atrás, não. Ela pula com os dois juntos e cai de pé. Eu repetir de novo, porque tem mulheres que compreenderam. Mulher decidida não pula com um pé e o outro fica atrás, não. Ela diz: para mim chegar na linha de chegada, eu chego com os dois pés juntos, eu dou um pulo e caio de pé. São mulheres que aprenderam a superar o obstáculo, são mulheres que aprenderam a superar a dificuldade. É alguém que está olhando e está dizendo: está tudo controverso para o meu lado, mas eu vou continuar, porque a linha de chegada compete a mim decidir se eu quero chegar ou se eu quero ficar atrás. Eu já quero que você, mulher, que quer chegar na linha de chegada, bata assim, diga: eu chego na linha de chegada. Compete a mim. Então essa superação compete a você. É você que vai pelejar por ela como um atleta. É você que vai pelejar, é você que vai lutar. É você que vai se equipar, se preparar para batalhar e para vencer as suas piores lutas. E muitas das vezes nós vemos aqui alguém que está na sua luta interna, porque ela sofreu emocionalmente, mas agora ela trouxe algo para a profundidade da sua alma. E a pior coisa que tem é quando eu e você, muitas das vezes, não conseguimos superar traumas do passado, traumas de infância, e nós trazemos isso para dentro da nossa alma. Quando nós trazemos isso para dentro da nossa alma, se você não sabe, está aqui a nossa missionária Luana, muitas das vezes essa mágoa, essa tristeza ocasiona câncer, porque a mágoa é o grande vilão do câncer que tem dado na vida do ser humano. Então hoje é o momento de você superar, hoje é o momento de você liberar perdão, hoje é o momento de você dizer: eu superei todas as traições. Gente,
para chegar no trono. Eu vou aplicar aqui sobre José. Ele foi traído, ele foi vendido. Eu não sei você, talvez alguém vendeu a tua casa, talvez alguém te vendeu, talvez alguém te caluniou, talvez alguém não acreditou em você. Quando eu entendi que quem tem que acreditar em mim sou eu, perdão, eu entendi que se eu depender de alguém para acreditar em mim, eu não chego a lugar nenhum. Mas quando eu acredito, eu avanço. Entende isso aqui? Você precisa acreditar em você. Para se superar, você precisa se conhecer e acreditar em você. Não espere com ninguém, porque para superar coisas internas, é só você que tem essa chave. Eu ministrei sobre metamorfose. Metamorfose fala de transformação que tem a ver com superação, porque ninguém se supera se não quiser ser transformado. Primeiro eu sou transformado, eu tenho a chave, eu tenho que abrir por dentro para que a mudança possa acontecer e eu viver uma superação extraordinária. Lembra de quando José, ele tem os seus 2 filhos, ele está dizendo: o Senhor me fez crescer na terra da minha aflição, o Senhor me fez eu esquecer. Gente, esquecer e crescer é o primeiro parâmetro da superação. Você tem que esquecer algumas coisas para você avançar. Se você continuar ligado no passado, você não vai avançar, você vai continuar estagnado, parado no mesmo lugar. Deus me trouxe aqui para te dizer que é superar. Aprenda a esquecer, aprenda a ter maturidade, porque quando eu vejo alguém cheio de maturidade, eu vejo José que tinha todo motivo para se vingar, mas ele disse: não, eu cresci na terra da minha aflição, eu cresci. Então você tem que entender que é na terra da tua aflição que você vai crescer. A Bíblia diz que ela ouve dizer, Noemi ouve dizer que a terra de Belém volta a ter alimento. E nós falamos aqui o tema, que os pássaros, a terra volta a dar suas flores. É alguém que está olhando uma terra deserta e agora ouve dizer: olha, de onde você saiu, que muitos estão achando que você está morto, é aonde você vai voltar e você vai frutificar. Eu já quero aplicar aqui, porque aqui que eu começo, a Bíblia vai dizer que quando Noemi, ela se prontifica a voltar para a sua cidade natal, o lugar de onde ela saiu com a sua família, agora ela está voltando sozinha, Miriam. E observe isso daqui, enquanto ela volta sozinha, ela está dizendo: eu vou voltar para lá, mas vocês duas não vão comigo, porque eu estou tão velha que eu não posso, mesmo se eu tivesse marido e pudesse dar filhos agora, como que vocês esperariam tanto tempo para essa criança crescer e virar vossos maridos? Entende isso daqui? Agora a Noemi, ela está dizendo: eu vou voltar, mas eu não vou voltar como eu era, eu não vou voltar doce, eu vou voltar amarga. Entende isso aqui? Há um propósito de Deus. Quando Deus soprar que o lugar da tua derrota agora grita pelo teu nome, não é para você entrar assim, é para você entrar assim. Eu repito de novo. Quando Deus soprar que o lugar da tua derrota é para você voltar, não abaixe a cabeça, levante a cabeça e entra. E entenda uma coisa: você está dizendo, desde o momento que eu piso os pés, eu superei o lugar da minha aflição. Quando eu piso os pés no lugar que me feriam, eu estou dizendo, eu consigo pisar aonde mais me atacaram, porque aí você entende que você está superando um obstáculo. É um de cada vez. A vida tem degraus, e os degraus doem, missionária Penha. Os degraus sangram, e cada degrau é uma história, cada estação é uma história. A Bíblia diz que Ruth vai dizer: não, eu vou contigo. Gente, já viu pessoas determinadas? Quando ela te vê cabisbaixa, ela diz: não, eu vou te fazer sorrir. Já viu pessoas determinadas que você pode dizer para ela: não, eu não quero você perto de mim porque hoje eu não estou bem, e ela diz: de perto de você eu não me aparto. Você lembra de Elias e Eliseu? E quando Elias falava: eu não te deixo por nada, onde tu for eu vou, o que der para você, dá para mim.
É alguém que está entendendo, eu preciso superar junto com ele. Para viver propósito, primeiro eu tenho que passar pelo processo, aprender a superar os processos para me ter conquista. Tem isso aqui? A Bíblia vai dizer que ela está voltando para a sua terra. E quando ela está voltando, ela está dizendo: não me chamarei mais Noemi, que significa doçura. Eu me chamarei Mara, porque eu estou amarga. Estou amargurado, eu perdi tudo quanto eu tinha. Eu perdi a minha casa. Gente, a pior coisa que tem é você parar, sentar do lado de alguém e ela falar: eu perdi o meu filho. Você que é mãe, você entende. Alguém que senta com você e diz: olha, eu já perdi em alguns anos, mas é como se a criança estivesse aqui comigo. É como se eu pudesse ver ele correndo de um lado para o outro. É como se eu pudesse ver ele me chamando de mãe. É como se eu pudesse, sabe, ver, contemplar quando eu arrumava para levar na escola. Gente, a dor dói. E a dor deixa marcas. Marcas que muitas das vezes nós precisamos não esquecer, porque nós não vamos esquecer de um filho, mas aprender a superar, porque ainda existe alguém que precisa de você. Talvez você perdeu um, mas você tem outros. E esses outros estão esperando você viver, você florescer, para você dar atenção devida que o vivo precisa. É tempo de florescer. Entende isso aqui? Elas estão voltando, e quando elas estão voltando, que ela pisa o pé. Interessante é que quando Noemi pisa o pé, todo mundo olha para ela com um olhar de compaixão. Quem é que nunca viveu isso? Quem já perdeu o filho? Quem já recebeu o diagnóstico da terra? Quem já recebeu o laudo de câncer? Sabe que quando as pessoas ouvem dizer que você teve enfermidade, ou que você está passando esse processo, o primeiro olhar daquela pessoa é um olhar de compaixão. Ela te olha, mas ela não sabe o que fazer, porque ela não pode fazer nada, mas ela gostaria muito de te ajudar. Ela tem dentro do seu coração dizer: se eu pudesse, Cristiane, eu tocaria, ela ficaria curada. Se eu pudesse, eu clamava bem alto e hoje esse tumor seria expelido para fora. Se eu pudesse, eu clamava e o filho dela ressuscitaria, só para ver ela sorrir de novo. É alguém que está dizendo: eu preciso superar por alguém. Quando ela pisa, todo mundo olha, e ela está dizendo: Noemi não, Mara. Mas alguém vai continuar gritando: Noemi. Eu quero aplicar isso aqui. As perdas, as fatalidades da vida, ela não pode tirar a sua identidade. Ela não pode tirar quem você é, quem Deus te criou. Nós somos mulheres, um ser espetacular. O homem, Deus faz um bonequinho do pó da terra, sopra em suas narinas o fôlego de vida. Mas quando ele olha para o homem, vê os animais tudo com companhia e o homem sozinho, ele vê que apesar da criação dele ser perfeita, está faltando algo. E quando ele vê esse algo faltar, ele lembra de mim, de você. Nós somos esculpidas pela mão de Deus. Da costela, o osso mais forte do homem. Deus não decidiu fazer eu e você da terra. Ele falou: vou pegar no osso, porque vai ter que ser estrutura. Deus está dizendo: Noemi, você está suportando tudo isso hoje porque tu é osso, tu é estrutura, tu é coluna. E se a coluna se abalar, tudo cai. Você precisa se manter de pé, você precisa superar, você precisa ultrapassar. Para nós finalizarmos, para não alongar muito, a Bíblia vai dizer que elas estão voltando, e ouvindo isso, passa-se um tempo. Gente, Ruth está junto com ela. Ruth é uma mulher que veio da cidade da idolatria, mas é alguém que decidiu superar. Agora quem está saindo da cidade natal é a estrangeira, que está dizendo: aonde tu for eu vou contigo. Estamos precisando de Ruth do nosso lado, no momento da fragilidade, tem alguém para dizer: o Deus que você serviu, eu vou servir contigo. O joelho que você dobrar, eu vou dobrar contigo. O clamor que você fizer, eu vou clamar também. O pedido que você fizer, nós vamos pedir unidas, porque unidas somos mais fortes. Gente, isso aqui é tão lindo, é uma amizade tão linda, que quando eu vejo essas duas, Ruth está chegando na cidade, ela está dizendo: agora é minha vez de superar por ela. Noemi, chega de chorar,
Quem vai a peleja por você sou eu. Gente, isso aqui é interessante, porque quando Ruth está indo à peleja, ela está vendo o campo, gente. E ela com toda a sua fragilidade, talvez muitos olhassem em cima dela dizendo: não é aquela moabita que veio da cidade estrangeira? Nossa, mas ela é diferente, porque no momento que ela decidiu seguir o Deus de Israel, ela estava vivendo a superação mais extraordinária da sua vida. O seu espiritual estava bem, o seu físico estava bem, o seu emocional estava bem. Para tratar de alguém, primeiro mantenha-se equilibrada. Para orientar alguém, primeiro se oriente. Para fazer alguém se conhecer, primeiro se conheça. Ruth se conhecia porque também perdeu o marido, mas ela estava dizendo: ainda que a perca veio, eu não vou deixar de viver, e também não vou deixar que Noemi se acabe, que Noemi se afunde. Então, se ela não tem força, quem vai à batalha por ela sou eu. Gente, é uma filha se prontificando de pé para batalhar. Enquanto Ruth vai para o campo, isso aqui é muito lindo, porque Ruth vai para o campo e ela está vendo o campo. E de quem é esse campo? O campo pertence à parentela de Noemi. Agora ela vai chegar para Noemi e vai dizer: olha, eu trabalhei no campo, lá tinha um moço chamado Boaz. Gente, e dentro disso aqui, Noemi entra na história agora, se superando. Sabe por quê? Porque Noemi volta a ter estabilidade, Noemi volta a ter esperança. Noemi olha para Ruth e diz: olha, tudo que eu te mandar, você vai fazer conforme eu te disser. Vai, toma banho de especiaria, fica bem perfumada. Quando ele se deitar, se deita em seus pés. Gente, Boaz não toca em Ruth. Isso aqui é só um símbolo daquilo que Noemi estava preparando: um casamento, um retorno, uma superação. Ela estava se superando, ela estava entendendo: o meu marido morreu, o meu filho morreu, não ficou descendente, mas agora eu encontrei alguém que vai prover de novo a esperança. Eu encontrei alguém que vai trazer a solução para os problemas. Para nós não pegarmos todo o texto, a Bíblia diz que quando Boaz ele recebe Ruth como sua esposa, a maior alegria dele é porque a Bíblia diz que quando Ruth agora gera uma criança, essa criança vai ser dada como descendência de quem morreu. Então eu já quero aplicar: você está florescendo, você está frutificando, você está florescendo, você está frutificando, porque existe alguém como Ruth que não te abandonou no seu processo. Existe alguém como Ruth que decidiu se superar e te superar também. Existe alguém como Ruth que decidiu te surpreender essa terra. E nisso daqui, a Bíblia vai dizer que quando Ruth está gerando a criança passa para o braço de Noemi. Noemi lança no seu seio, e as mulheres dizem: verdadeiramente o Senhor gerou descendentes hoje para Noemi. Então agora quem estava amarga aprendeu que há um propósito de Deus, e tudo que Deus faz é bom. Mesmo na perda, Deus sabe o que está fazendo. Temos que criar raízes, temos que ter experiência, porque para florescer não pode ser planta sem raiz. Sem raiz você morre. Precisa ter raiz alicerçada em Deus. Então hoje, você que entrou aqui para superar e entender que tudo que você enfrentou, você superou até aqui, não vai ser esse processo que vai te parar agora. Não vai ser uma simples inimizade que vai te parar. Não vai ser uma simples frustrações que vai impedir você de sonhar. Não vai ser uma perca que vai te paralisar e vai te matar. Porque quem se foi, se realmente te amava, não iria gostar de te ver agora se definhando na terra. Quem se foi, não ia gostar de te ver se acabando. Quando eu perdi meu pai, eu tinha 15 anos de idade. Eu tinha já um filho, eu tive meu filho com 14 anos. Foi um dos meus piores momentos vividos. Momentos difíceis, momentos de escassez, momentos de fome, momentos de desespero, momentos que eu corria para um hospital e para o outro. Um hospital com o filho e do outro de um hospital com o pai. E o pai com câncer. E a gente não tivemos coragem de falar para ele que ele tinha câncer. Sabe por quê? Porque nós tememos de ele e falar: agora eu vou morrer. Porque esse é o caso de muitas pessoas.
Quando recebe o diagnóstico, ela diz: para que agora eu vou me cuidar? Já estou diagnosticada, então agora é só esperar a morte chegar. Entende isso aqui? Quando eu perdi meu pai, eu tinha 15 anos de idade. E para me superar essa perda foi muito difícil, porque eu era a menininha do papai. Eu era a filha que era apegada para onde o papai ia, a filha Shirley queria estar. A princesinha do papai queria estar colada. Então quando eu soube, porque Deus nos avisa antes, eu já acordei chorando. E minha mãe falou: para de falar besteira, menina. Eu falei: eu sinto que o meu pai já não está mais entre nós. E naquele dia chega a notícia. E todas as vezes que chegava essa notícia, eu tinha tanta fragilidade que eu desmaiava. Então alguém disse: não, vamos levar ela no hospital para ver o pai, porque ela vai desmaiar. Entende isso daqui? Quando eu fui no enterro e voltei, eu vinha pela rua e falava: Senhor, tira a minha vida, porque agora eu não quero viver. Por que eu estou pregando isso daqui? Porque eu falei: tira a minha vida, mas eu tinha uma criança de 1 ano que precisava que eu tivesse superado, estivesse de pé, para manter ele de pé. Mesmo sendo muito jovem, sempre fui muito responsável. E minha mãe falava: você tem uma criança, mas no momento da dor, você não olha quem está precisando de você, você só olha para o que você está vivendo. Então é o momento de você superar essa dor, para você entender que ainda existe muitos à sua volta que te ama e precisa que você esteja saudável e de pé. Ele não está entendendo, mas Ruth precisava dela. Para largar a vida de idolatria, Ruth precisava dela. Noemi foi uma educadora, Noemi foi uma mãe, Noemi foi uma referência para Ruth. E você? Te faço essa pergunta: quer ser referência para alguém? Supere os obstáculos. Quer ser referência para alguém? Supere os processos. E superar processo não é fácil, não. Superar processo nos faz chorar. Nós estamos aqui, você acha que nós não estamos sangrando? Passei a semana toda enferma e falei: Deus, me fortaleça, porque eu preciso cumprir a missão. E não foi só essa, foram várias. Amanhã tem mais 2. E eu falei: Senhor, me fortaleça, porque eu preciso cumprir a missão. A missão é tua, Deus, mas o instrumento sou eu. E se o instrumento estiver debilitado, não tem como fazer nada. Então entenda: supere os seus processos, supere as suas perdas e viva além do que você já viveu. Como José superou os traumas e frustrações, devemos superar a injustiça, brigas familiares, muitas pessoas tendo um casamento totalmente, em desconforto, porque viram pai e mãe brigar o tempo todo, crianças que presenciam pai e mãe se agredindo, e muitas das vezes não é se agredindo em tapa, é se agredindo em palavra. Essas crianças crescem e muitas das vezes não sabem tratar suas companheiras. Se for filho homem, muitas das vezes não sabe como ter um comportamento amável com a sua esposa. Se for filha mulher, muitas das vezes não sabe amar o seu esposo. Então muitas das vezes os comportamentos que nós trazemos por causa das frustrações de vida, nós aplicamos na nossa vida porque a gente não superou o passado. Outra ocasião são fobias, medos. O medo impede eu e você de avançarmos. Se eu dependesse do medo, eu falei para Yasmin que eu estava tremendo, eu estava suando, eu não estaria aqui. Se eu fosse me apoiar no medo, eu estaria agora lá atrás sentado, falando: não, já foi, acabou. Mas não, temos que ter determinação e superar o medo que está dentro de nós. Você é forte, mulher, você é linda, você é espetacular, você tem criatividade, você é um ser tão espetacular que você cria várias ideias em um só segundo. Enquanto o homem precisa de tantas horas para arquitetar e elaborar um plano, nós mulheres não. Nós arquitetamos tudo, cuidamos da casa, cuidamos dos filhos, cuidamos de tudo, vamos trabalhar e nós temos tempo para tudo. Nós chegamos em casa e falamos: é o horário agora de preparar o café, é o horário de preparar o almoço, é o horário de preparar o lanche, é o horário de preparar a janta. Então nós já pensamos tudo, planejamos o nosso tempo, nós se superamos. Você ou não é surpreendente? Só você que é surpreendente. Você é ou não é surpreendente? Eu sei que aqui tem muitas mulheres surpreendentes.
além de elas se surpreender, elas surpreendem alguém à sua volta. Outra questão é perda de ente querido. Perder alguém que a gente ama dói. Tentações. José sofreu por tentação e nem por isso ele paralisou o projeto de Deus. É momento de eu e você avançarmos as tentações. Muitas das vezes as tentações nos impedem de chegar no propósito de Deus. Mas mencionar a tentação é só pecado, eu querer beijar, eu querer ficar, não. A tentação é tudo aquilo que tira o foco daquilo que Deus colocou na minha vida. Tudo aquilo que eu coloco como foco na minha vida, talvez o WhatsApp, talvez alguma coisa que eu gosto muito de fazer, e eu abro mão de estar conectada com o céu, para estar conectada com a terra. Isso já é uma tentação, porque está me tirando do foco central que é Deus. Outra coisa, a gente já vai terminar, demissão. Quantas pessoas ficam frustradas porque foram demitidas e elas se acham incapacitadas, porque porventura entraram em uma empresa, elas eram até muito boas, só não eram tão maduras, e aí chegam a perder, e elas ouvem palavra, você não tem qualificação, então você traz aquilo para dentro de você, e você começa a achar que você não tem qualidade nenhuma. Eu já quero dizer, mulher, que você é cheia de qualidade. Você pode criar o que você quiser, você pode ser quem você quiser, mas só depende de você acreditar. Se Deus falou que você vai chegar, mas a primeira pessoa a acreditar tem que ser eu e você. Indiferença. As pessoas se sentem diferentes umas às outras. Missionário, eu não posso estar no teu lugar, porque eu não falaria tão bem. Eu te digo que nem eu poderia estar aqui, porque muitas das vezes eu olhei tanta gente e falei, eles podem e eu não. Sabe, porque eu sou indiferente. Eu não chego nem perto das palavras que essas pessoas dizem. Aí eu olhei para mim e falei, nem estudo eu tenho. Aí o céu olhou e falou assim, mas quem te disse que para mim usar eu preciso de diploma da terra? Quem foi que disse que para mim fazer alguém grande eu preciso de diploma da terra? Eu só preciso que você acredite que o diploma do céu desceu sobre a tua vida e te capacitou. E capacidade igual a do céu, terra nenhuma vai te dar. Eu continuo em José, porque José tinha capacidade, sonhos do céu. Os sonhos dele não eram da terra, era do céu. Esquecimento. Pessoas estão se trancando porque foram esquecidas por alguém. Talvez você foi esquecida pelo seu pai, talvez você foi esquecida pela sua mãe, ou até mesmo pelo seu esposo. Mas é momento de você dizer, eu me lembro de mim. E como que eu me lembro de mim? Olhando para mim dizendo, eu sou importante. E a primeira pessoa que eu tenho que achar importante é eu mesmo. E nessa noite eu quero brincar, eu sou importante. E você? Bate assim, ó. Eu sou importante. Mas repita isso com autoridade, porque ninguém tira a importância que você é. Ninguém tira a importância que você é. Nós somos importantes, então nós estamos aprendendo a superar. Superou, tornou-se governador. Superou muitos processos para se sentar em uma cadeira. Noemi superou muitos processos para agora ter uma criança e de novo ter descendência em seus braços. E eu separei as letras, superar, S de se surpreender. Se surpreenda nessa noite. Se surpreenda com você mesmo. Olhe para você e veja aonde você chegou, quem você é hoje, o que você se tornou. A mulher maravilhosa, a mãe espetacular, a filha exemplar, a melhor profissional que existe na Baixada Fluminense, o melhor profissional que existe no Rio de Janeiro. Isso só compete a mim e a você, gente. Isso significa se superar. É eu dizer, alguém olhando e disse que de Belfor Roxo não tem nada, mas eu vejo um monte de mulheres inteligentes, eu vejo um monte de mulheres capacitadas, eu vejo tantas pessoas talentosas, e alguém olha e diz, Belfor Roxo ainda tem uma geração de mulheres guerreiras, mulheres que não abaixam a cabeça, mulheres que vão à luta, mulheres que mostram por que veio, mulheres que se superam.
Precisamos se unir mais. Isso aqui é uma união. Nós precisamos se unir mais. Precisamos parar de criticarmos umas às outras. Porque o pior problema muitas das vezes não está em sexo masculino, está em nós como mulheres, que criticamos umas às outras. Gente, para um tempo com você mesmo, porque a gente não vai suportar nem nós mesmos. Um dia nós vamos olhar para dentro de nós e dizer, nossa, eu estou tão gorda hoje, eu era tão magra. Sim ou não? Você está se criticando, sim ou não? Então, enquanto você critica a sua irmã, olha para você e perceba que quem precisa se superar e mudar somos eu e você, para aprender a parar de criticar e se unir mais. Perdoar-se. Precisa se perdoar. Para ter superação, nós precisamos se perdoar. O que se foi, se foi. Hoje começa uma nova história para mim e para você. Esquecer, relacionar-se. Pessoas que perderam o contato relacional. Foram tantas decepções que você não quer mais ter amigos. Foram tantas decepções que você não confia mais em ninguém. Alguém olha para mim e diz, missionário, tu é muito bobo. As pessoas te batem e você continua acreditando. É porque eu aprendi que Deus acreditou em nós mesmo quando nós somos pais. Outra questão é amadurecer. Precisamos largar de ser mimadas, meninas, e se tornar mulheres. Mimadas não crescem, mulheres amadurecem. Mimadas não crescem, mas mulheres amadurecem. Então é o momento de você amadurecer, crescer. E não é crescer em estatura, porque eu não vou crescer para mais lugar nenhum, a não ser se for para os lados, né? Só se for para os lados, né, pastor? For para os lados eu cresço, agora para cima já passei da idade. Mas eu preciso crescer mentalmente, eu preciso crescer profissionalmente, eu preciso crescer como mãe, como esposa e principalmente crescer como mulher. Nós estamos perdendo, nós somos tão pequeninas como mulheres. Precisamos crescer como mulher. Amar. Precisamos se amar. Quem é que se ama? Será que nós se amamos mesmo? Porque nós amamos tudo à nossa volta, sim ou não? Mas esquecemos de se amar de verdade. Nós lembramos de tudo à nossa volta. Queremos nossos filhos com as melhores escolas, as melhores roupas. Deixamos nossos sonhos para depois. Lá na metamorfose eu falei que era procrastinação. Nós somos procrastinadoras dos nossos sonhos. Nós deixamos tudo para depois. Precisamos orientar. E para nós terminarmos, florescer, precisamos frutificar, lembrar, orar, reavaliar. Gente, agora que você já superou, agora você vai para a etapa de florescer. E para você florescer, você vai ter frutos. Porque vem as flores, mas depois das flores chegou o outono, que é o tempo das frutas. As flores são tão lindas, elas desabrocham. Mas agora está nascendo frutos. Os frutos têm que ser deliciosos. Então os frutos que eu e você transmitimos têm que ser frutos deliciosos, frutos exemplares. Alguém tem que olhar para mim, para você e falar, eu tenho sabor nela. Sabor, essa é a palavra que eu vou dar. Eu sinto um sabor diferente quando ela fala. Eu sinto um sabor diferente quando ela age. Gente, é culto de mulher. A gente não pode jogar tudo também só para um lado, a gente joga para o nosso lado. Então é tempo de você florescermos. Lembrar o que você esqueceu de fazer por você hoje. Lembra aí. O que você esqueceu de fazer por você hoje. Talvez você esqueceu de orar por você. Porque nós oramos por toda a nossa casa, por toda a membresia. Esquecemos de orar por nós mesmos. Outra coisa, reavaliar, enxergar. Abre o espelho da sua alma e enxerga quem é você. Porque é no grande espelho da nossa alma que nós vamos saber quem é eu e quem é você. Como está a sua alma hoje? Será que a sua alma está como a Diana, tão amargurada que Deus primeiro vai ter que te tratar, para depois te dar a superação e o fruto que é Samuel? Então hoje é noite de você superarmos, tá? Solucionar problemas. Mulheres em superação, elas solucionam, ela não traz mais problema, ela soluciona um problema. Então você está agora na etapa de florescer, então é o momento de solucionar o problema. Qual é o problema da sua raiz? Precisa ser regada. Começa a regar ela para ela
germinar e dar frutos. Outra coisa, cultivar. E cultivar precisa de cuidados. Então nós precisamos cultivar mais a nossa vida. Precisamos nos cuidar mais, olhar mais para mim e para você. Outra coisa, evoluir, gente. Evoluir é algo tão grande. Tem pessoas que acham que nunca vai alcançar uma faculdade. Você precisa ter mente ampla. Você precisa ter visão de águia para você evoluir, crescer e ser alguém conquistado. E você precisa regar. Então supere os seus momentos. Supere os seus momentos de dores. Nós estamos aqui com esse limão. Eu pedi para Miriam trazer um limão, porque eu vi algo, já estou acabando só essa parte do limão, uma dinâmica que eu gostei muito. Porque o limão, ele está inteiro, sim ou não? Para muitos é um fruto bonito no pé, sim ou não, quando está cheio. Mas existe uma questão do limão, assim como na nossa vida. Tem? Existe uma questão do limão na nossa vida. O limão é eu e você. Olha para esse limão, você está inteiro, sim ou não? Mas existe as questões. Eu vou falar para não tomar tempo. Esse limão, ele é partido ao meio. E como que ele é partido ao meio? Com as perdas, com a traição, com as decepções. É assim que nós somos partidos todos os dias. Você está inteiro com alguém, de repente você sofre a pior frustração do seu dia, a pior frustração da sua vida. De inteiro você passa a ser cortado. A dor corta eu e você por dentro. A dor nos fere, mas não só por dentro, ela faz transparecer por fora. Corta para mim. Ela faz transparecer por fora. Entende isso daqui? Você estava inteiro do lado de alguém. Talvez você dedicou sua vida toda por alguém, mas chegou um momento que te cortaram ao meio. Chegou um momento que alguém te feriu tanto. A pessoa que você mais depositou sua confiança, ela te feriu tanto que você ficou em pedaços. E depois dos pedaços, não só em pedaços, alguém resolveu te espremer. Mas te espremer. E te espremer com força. E não o suficiente, decidiu te espremer por completo. Porque não somente uma parte, mas a sua outra parte foi abalada e te espremeram. Te espremeram tanto, até não sobrar mais nada dentro de você. Aí você olhou aquilo que foi espremido de você. E para você pegar isso que agora espremiram de você e tomar, vai significar sentir o gosto amargo. Mas é aí que quando você coloca para fora e você decide que aquilo que agora alguém coloca, tenta enfiar para dentro, não te fere mais, é o momento que você superou. É o momento que você superou. Te espremeram de todas as formas. Tem pessoas chorando porque tem passado por isso. Você era tão inteiro, tão doado para alguém. De repente essa confiança foi quebrada por falta de respeito, falta de compreensão, falta de carinho, por traição. No casamento, muitas das vezes somos assim. Nós somos inteiros porque a Bíblia diz que somos uma só carne. E de repente aquela confiança é quebrada, e não só quebrada, ela é espremida. Porque dentro desse espremer gerou-se um filho fora do casamento. E esse filho te trouxe uma memória, por mais que não tenha culpa, mas te trouxe algo. E toda vez que você olha, por mais que você diga que superou, você lembra do que te aconteceu. Mas aí você decide tomar e dizer: hoje, aquilo que tentam tocar não é mais aberto, porque eu superei. E outra coisa, o limão é oxidante. Então, ele limpa as impurezas do nosso sangue. Ele agarra mais nossas partes internas, purificando a nossa pele. É Jesus dizendo nessa noite que quer purificar você, mulher. É Jesus dizendo nessa noite que os processos amargos que você viveu não se comparam com o momento de glória que Ele tem preparado para a tua vida.
o momento de glória que Ele tem preparado para a sua família, o momento de glória que Ele tem preparado para o teu casamento. Você vai voltar a florescer, vai voltar a sonhar, quando você entender que você superou e aquilo não te dói mais. Você está sarado, você está curado. Então é o momento de você agora erguer assim, ó, e dizer: eu superei os piores momentos da minha vida, eu cheguei até aqui, eu estou pronta para dar frutos, eu estou pronta para dar frutos. É no lugar que te fizeram aí, vai ser nesse mesmo lugar que vão ter que te contemplar de pé, vão ter que te ver conquistando para a glória de Deus. Então, mulher, supere e viva as conquistas de Deus. E aqui eu já quero encerrar essa palestra e agradecer a Deus por cada uma que ficou até agora. Sei que foi um pouco demorado, mas que o Senhor possa falar mais aos nossos corações, que o Senhor possa nos encher mais e nos ensinar que as percas sempre vão fazer parte, mas que elas não podem destruir a nossa estabilidade, que nós precisamos continuar de pé para vencer por alguém.